governo dos Estados Unidos quer tornar as informações envolvendo os OVNIs cada vez mais acessíveis. Há 4 anos, o Pentágono divulgou a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, criado para investigar esses eventos. Agora, o Pentágono liberou 1.574 páginas de documentos até então secretos sobre os objetos voadores não identificados. Entre os documentos disponibilizados estão relatórios sobre os efeitos biológicos em humanos que avistaram OVNIs, categorizações para experiências paranormais e estudos sobre tecnologias avançadas. Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. E para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdos, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. No vídeo de hoje vamos voltar a falar do Nostradamus argentino Benjamin Solari Parravicini e dos fenômenos ufológicos. Amigos, Parravicini tem muitas profecias relacionadas aos OVNIs e seres extraterrestres. E Parravicini, ele também, que foi supostamente um contactado. Já contei essa história dele no card acima, recomendo que assista. Mas vamos ver algumas profecias de Parravicini, onde ele menciona misteriosos seres azuis e conversar um pouco sobre o assunto dos OVNIs. Vamos ver primeiro essa profecia. Vamos lá, abre aspas. Os pensadores astrais virão à Terra e o ajudarão. Vê-se claramente figuras que lembram aqueles extraterrestres que ficaram conhecidos como Greys. O interessante, amigos, é que a maioria destas profecias de Parravicini é de 1938, bem antes do caso ufológico mais famoso de todos os tempos. O caso Roswell é de 1947, 9 anos depois das previsões feitas por Parravicini, ou seja, o profeta argentino foi pioneiro nas revelações relacionadas à ufologia. Grande parte dessas profecias tratam os visitantes como sendo criaturas que chegam para ajudar a humanidade, como já foi revelado em outras oportunidades. Irei deixar uma lista de vídeos relacionados a essas previsões na descrição. Agora veja, por exemplo, mais essa profecia feita há 82 anos atrás e que hoje está se cumprindo. Vamos lá. Diante das constantes visitas de exploradores extraterrestres, a ciência negará, depois duvidará e finalmente dirá: é verdade, e nossa sabedoria foi deixada para trás. Há séculos nos observam e nos contemplam. A profecia, assim como o desenho profético, são claras. Durante muito tempo foi feito piadas com o tema ufológico e hoje em dia tem muita gente importante levando a sério o assunto. Inclusive o Pentágono, por força de lei, se viu obrigado a divulgar milhares de documentos confidenciais esse ano. Irei ler um trecho dessa reportagem. São documentos que eram secretos e foram liberados por causa da Lei de Liberdade de Informação americana. Vamos ver. 4 anos após ter tornado pública a existência de seu Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP, uma iniciativa investigatória financiada pelo governo dos Estados Unidos para o estudo de objetos voadores não identificados, os OVNIs. O Pentágono liberou 1.574 páginas de documentos até então secretos. Contato com OVNIs provoca efeitos biológicos nos seres humanos, segundo o relatório. Entre os efeitos biológicos que os avistamentos de OVNIs causam em seres humanos estão queimaduras, problemas cardíacos, distúrbios do sono e até mesmo ocorrências bizarras como abdução aparente e gravidez não contabilizada. O relatório observou que muitas vezes essas lesões estão ligadas à radiação eletromagnética. Segundo os documentos, as pessoas que tiveram qualquer tipo de contato com OVNIs foram feridas por exposição a veículos anômalos, especialmente no ar
quando próximos. O relatório acrescenta que houve 42 casos de arquivos médicos e 300 casos semelhantes, inéditos, em que humanos foram feridos após encontros anômalos. Incrível, meus amigos! Se fosse aí qualquer pessoa comum contando essas coisas, iria dar gargalhadas. Mas não é esse o caso. Trata-se de um relatório oficial do governo americano. E o que esses seres querem? Bom, isso já foi revelado em dezenas de filmes e seriados. Recomendo que assistam ao vídeo indicado no card acima e vocês terão uma ideia do que está em jogo. Como vocês viram, muita coisa está vindo a público e virá muito mais. Só não temos mais informação porque existem facções dentro do governo que não querem revelar o que sabem, como foi dito nesta outra reportagem ao lado. Porém, amigos, chegará um momento em que será inegável. Em um trecho dessa notícia é dito o seguinte, vamos ver. Há supostamente uma pequena guerra civil se formando entre os funcionários do governo sobre o quanto de suas informações ufológicas eles devem entregar ao Congresso e ao público. E no centro disso, uma suposta cabala de poderosos guardiões de segredos. Amigos, isso não é novidade. Há muito tempo você sabe que existem de fato pessoas importantes escondendo o jogo sobre a realidade alienígena. Pesquisem aí sobre os 12 majestosos e vocês irão se surpreender. O fato, meus amigos e amigas, é que ao longo da história, desde muitos milênios atrás, foi registrado através da arte, da mitologia e diversas culturas, encontros de várias religiões, inclusive a cristã, os fenômenos ufológicos, incluindo contato com outros seres. Veja, por exemplo, estas pinturas rupestres. E que tal estas artes antigas? E se ainda não está satisfeito, e a experiência mística de Elias, que diz o seguinte: enquanto iam caminhando e conversando, de repente um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. Elias foi assim levado aos céus, um redemoinho. Eliseu, que viu tudo, gritou: meu pai, carro de Israel e seus condutores. Quando o carro desapareceu, Eliseu rasgou a sua roupa. Impressionante! Isso sem contar o livro de Enoque de 2500 anos atrás, e que está repleto de relatos extraordinários como esse de Elias. Só que, como disse, existem outros livros religiosos que falam sobre as mesmas coisas, como os Vedas. Na Bíblia, fala-se muito em carruagem de fogo. Já nos Vedas, esses objetos se chamam Vimanas. Inclusive, lá esses seres celestiais têm a pele azul. Pele azul lembra o sangue azul das monarquias. Talvez tudo esteja interligado. Bom, talvez precisemos também de um vídeo somente para abordar esses relatos aí de mais de 4.000 anos. A Ravitini também fala bastante sobre extraterrestres azuis que chegarão no final dos tempos. Veja, abre aspas, os homens azuis do planeta azul
que baixaram à terra para guiar e proteger o êxodo de Israel regressarão ao final da sexta década para de novo proteger Israel. Processo de 1960. Então foi dito na profecia, final da sexta década, provavelmente 2060, após a hora 12. Percebe como Parravitini conecta com a narrativa bíblica? Vamos ver mais uma. No final dos tempos, na primeira hora da hora, os astros navegadores de ontem descerão à terra novamente, trazendo palavras de advertência. Esses seres azuis viverão a vida com o cego. Suas naves serão armazenadas em altos picos em regiões montanhosas, dentro de suas conhecidas crateras. O astro navegador astral fará bem ao terráqueo sem ser avisado. Como tenho dito, a revelação extraterrestre está em sintonia com o final dos tempos, pois esses seres chegam até nós sem alarde, inicialmente trabalhando nos bastidores para que o projeto de evolução espiritual não seja comprometido. Uma vez concluído o período de quarentena terráquea e nos momentos finais, creio que eles serão autorizados a saírem das sombras para orientar e ajudar a humanidade redimida. E novamente será realizado um intercâmbio entre a Terra redimida e outras civilizações cósmicas. Mas creio que isso será feito após um grande caos planetário. Porque devemos entender a Terra como uma grande escola para bilhões de espíritos em evolução. Eles não poderiam simplesmente aparecer e tirar o nosso mérito de evoluir espiritualmente através de nossas próprias escolhas. Ao invés disso, eles interferem em momentos pontuais para evitar que um grupo seleto de poderosos não atrapalhe a evolução de bilhões de almas, como ocorreu nas centenas de avistamentos em bases militares durante a Guerra Fria. Só que agora a coisa mudou. Chegamos no limite do tempo estabelecido por Deus e creio que eles não irão intervir no caso de mais um grande conflito, mesmo que envolva armas nucleares. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros 2 vídeos sobre o tema ao lado. Recomendo que assistam, pois são vídeos muito bons. E é isso. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!